Olá, pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a esse grupo de estudo Formadores em Ação, promovido pela CED. Já estamos aí na nossa reunião 3 do programa Paraná Integral, tá? Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos discutir um pouquinho, então, sobre o funcionamento do programa Paraná Integral. Vamos falar sobre a implementação também. Vamos discutir os eixos, né, norteadores aí do programa Paraná Integral. Então, temos bastante atividades, então estejam aí todo mundo atento. Só um lembretinho de participação com a câmera aberta, tá? Que vocês sabem que está vinculada aí à certificação, a participação de vocês, mas ela humaniza a nossa formação. E a gente recomenda que as atividades sejam realizadas pelo computador para que vocês tenham um melhor aproveitamento aí, né, do encontro de hoje, tá? Então vamos lá. Ó, gente, está passando rápido, hein? Ó, nós já estamos aí no nosso terceiro encontro, né? Mais 2 a gente já chega aí na metade do caminho, né? Então por isso que está indo bem rápido. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né? Mais um pouquinho sobre o programa Paraná Integral e na semana que vem a gente já começa com os eixos formativos, tá? Então vamos lá. Quais são os objetivos do encontro de hoje? Analisar a centralidade do processo escolar e os eixos formativos na atuação do profissional do programa Paraná Integral e também relacionar as concepções deste modelo com a vivência dos estudantes, com a formação integral deles, com o protagonismo e com a permanência deles na aprendizagem, tá? Então, vamos lá. A nossa agenda, então, nós temos o acolhimento de 10 minutinhos, temos os saberes em ação de mais 10 minutos, a conexão com a prática, quando a gente contextualiza o que a gente discutiu com a nossa vivência aí no programa Paraná Integral. Na prática, troca de saberes, no finalzinho do encontro, o RAF, acontece na escola, eu saiba mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, acolhimento, gente, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. E aí a gente quer saber, tá? Que vocês contem pra gente, contem pra nós, qual a melhor lembrança que você guarda do seu tempo de escola, tá? Para isso, eu vou pegar aqui um slide, só um minutinho. Deixa eu abrir ele aqui, só um minuto. E aí eu vou pedir para vocês colocarem aqui pra gente. Deixa eu abrir. Aqui, turma NP. Vamos lá. Aí vai ter um slide aqui, pessoal, já estão com o nome de vocês, tá? Se caso alguém não localizar o nome, ou porque às vezes eu digitei rapidinho, alguém pulou, eu pulei algum nome sem querer, já peço desculpas, né? Mas aí vocês podem lá no final, tem sobrando, tá? Tem slide, tem um quadradinho sobrando e vocês vão preenchendo, ó, que nem aqui já tá o nome da Adriana, e ela vai escrever aqui nesse campinho qual a melhor lembrança que ela tem da escola? Ó, Alana, Maria, tá? Tá o nome de todo mundo aí da turma. Ana Vitória, Cristiane, Débora, tá? Então, vou compartilhar o link com vocês e vocês escrevam aqui. Qual a melhor lembrança? Gente, que lembrança? Relacionada a qualquer coisa. Pode ser as amizades, uma viagem especial que vocês fizeram, um acolhimento do professor, um momento marcante em alguma ação que vocês fizeram, né, envolvendo vocês. Enfim, qualquer atividade aí vocês podem colocar, tá? Valendo aí como melhor lembrança. Eu tenho muitas lembranças, leitura de um livro, aula diferente de um professor, o que vocês quiserem relacionar, tá bom? Ó, o link tá aqui no chat. Vou dar uns minutinhos aí para vocês responderem, tá? Se alguém não conseguir, gente, tiver pelo celular hoje, pode colocar aqui no chat que daqui a pouco eu já coloco para vocês lá na apresentação principal, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilos? Vou deixar aí vocês concentrados, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês conseguiram acessar o arquivo? Estão conseguindo digitar nele? Já tô vendo aqui, vale já entrar. Se alguém não conseguir, me avisa, tá bom?
Olá, pessoal, tudo bem? Quem está com alguma dúvida, vocês estão preenchendo aí? Lembre-se que pode ser qualquer lembrança relacionada à escola, qualquer momento marcante da vida de vocês, tá? Estou vendo ali várias já estão preenchendo. Se alguém não conseguir preencher, pode colocar aqui no chat, que eu coloco lá para vocês, tá bom? Oi, Rosilda, tudo bem? Pode falar. Já terminou? Sim. Ah, perfeito, obrigada. Pessoal, daí conforme vocês forem terminando, vão levantando a mãozinha aqui do Meet, que daí já fica fácil de eu acompanhar ali, já vou vendo o depoimento de vocês. Ó, que turma top, hein? Ó, rapidinho, hein, gente? Muito bom. Que galera rápida. Marlene, vou pôr para você aqui, tá? Só um minutinho, tô abrindo lá, para já. Deixa eu vir aqui, Marlene, aqui. Aí, prontinho. Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou apresentando de quem está lendo e depois vou convidar alguns de vocês para contar para a gente como é que foi essa experiência, tá? Quem não terminou ainda pode ir terminando tranquilamente, que daqui a pouco eu volto, tá? A Adriana colocou os meus melhores passeios, a participação dos jogos escolares, as rodas de conversa, show de talentos, as paqueras, o cheiro de livros da biblioteca. Ah, gente, cheiro de livro até hoje, né? É muito bom, cara, que quanta lembrança boa. Eu lembro até do livro da terceira série. Não sei se vocês chegaram a ver, né? Mas era da época Gotinha Plim Plim. Aí chegou novinho da escola. Aí todo mundo queria o livro. Nossa, gente. Eu até lembro as imagens assim do livro. Gente, que memória, né? Como faz a gente lembrar, né? Olha só, era um livro simplesinho, falando sobre o ciclo da água, mas como por causa de ser novo, todo mundo queria ler. Então tem uma memória afetiva aí. Você falou, já lembrei. O Alan colocou as aulas de campo, as idas na biblioteca, os amigos, isso mesmo. Ana Maria colocou que quando os alunos respeitavam os professores, tínhamos que sair para passeios educativos, sem nos preocuparmos com o comportamento deles. Ah, isso é ótimo. A Ana Vitória também colocou, né? A comida da avó, o cheiro de casa antiga, são memórias, sensações que ficaram guardadas, né? O cheiro de comida feita com carinho, no fogão simples, né? Tudo isso traz sensação de aconchego e segurança. A Cris colocou os jogos de xadrez com o professor de educação física, olha que legal. Débora colocou interação com os colegas, participação nas atividades de educação física, educação e apresentações artísticas, muito bom. A Jennifer colocou as amizades, as aulas de biologia e de inglês, as alegrias e as tristezas compartilhadas, mas em especial um grupo de amigas que fomos para Foz do Iguaçu, nas cataratas. Foi minha primeira viagem com as minhas amigas. Ah, que legal! A Eliane colocou que estudava magistério, fizeram uma viagem para Curitiba, desceram a serra de trem. Nossa, viagem inesquecível, hein, Eliane? Com certeza. Deixa eu atualizar aqui para ver o textinho dela completo. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Aí, deixa eu colocar aqui, vamos lá. A minha internet hoje está demorando para carregar, mas vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Foi muito bom conviver com os professores de forma diferente da aula. A Esther colocou as amizades. É mesmo, tem amigas que a gente, né, fica para sempre aí. Teve uma até que colocou na turma das 18, que ela colocou que as amigas do fundamental, gente, porque às vezes a gente tem mais lembrança do médio, né? Mas a do fundamental, elas se reúnem até hoje. Ai, gente, que privilégio, coisa linda, né? Que legal se a gente, todo mundo conseguisse fazer isso, né? Porque depois que a gente termina o ensino médio, vai cada um para o canto, né? Tem uns que a gente nunca mais vê, tem uns que a gente nem lembra, né? Mas assim, que legal quando fica esses vínculos. Aí tem a Gabriela, colocou as amizades, as aulas interessantes, o respeito do aluno, né, aos professores, as leituras no sofá da biblioteca, as festas literárias, saudades da minha época. A Iria colocou lembrança da escola, tinha teatro, dança, festival de música, ai que delícia.
todos os tipos de esporte, saudade desse tempo. Quando pensei em ser professora dessa escola que eu queria. Ah, que legal! É isso mesmo, né? Eu acho que o integral vem um pouco de encontro com essas ideias da Iria aí, que bacana. A Isabel colocou uma grande lembrança do ensino fundamental, onde nós, alunos, levávamos legumes, e a própria professora fazia aquela sopa de legumes com aveia. Que delícia! Ah, que legal! As aulas de biologia, quando a professora saía com a gente para fazer visitas dos amigos, né? A Janine colocou aqui. A Lídia colocou a lembrança do ensino fundamental da quarta série, uma lembrança de acolhimento com carinho, né? Reconfortante, não só da professora, como todos da escola, diante da perda. Deixa eu colocar aqui, vamos atualizar. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que não ficou incompleta mesmo, Lídia. Acho que é perda de algum amigo, algum ente familiar, né? Mas tem problema. A gente vê aqui, a gente continua, tá? A gente entendeu aí que a perda de alguém é importante para você. Aí, continuando aqui, então, a gente tem a Márcia, que colocou os trabalhos em grupo, as amizades, os eventos, as feiras culturais, os professores, né? A Marlene estava no quarto ano quando participei de um teatro, meu personagem foi a Lua, nunca mais esqueci. Isso faz com que eu sempre faça alguma atividade de teatro. Ai, que legal, muito bom. E os alunos amam, né, teatro. E quanto que desenvolve a gente, né, em várias habilidades. A Rosilda colocou os amigos na sala de aula, depois que terminava a minha lição de matemática, ajudava os alunos que não conseguiam terminar sozinhos, eu era feliz. Ai, que bacana, muito bom. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que colocou depois daquela hora. Deixa eu ver. Muito bom. Isso, pessoal, ó, acredito que eu tenha lido todos. E aí eu gostaria de perguntar para vocês: tem alguém que quer socializar com a gente, contar para a gente sobre essas lembranças, como que foi, né? Alguma coisa que marcou? Oi, Cris, pode falar. Pro, eu gosto de falar da minha. Eu assim é meio traumático, na verdade, meu período de escola. Oh, meu Deus. Porque naquela época a gente não sabia o que era bullying, né? Isso. Eu sofri muito, muito. Eu passei, assim, todo o meu período escolar até o ensino, inclusive no ensino médio. Eu sempre fui muito gordinha, né? Então, assim, sou até hoje. E eu sofri muito, 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 muito. Só que, assim, na época, a gente não tinha esses traumas que as crianças têm hoje. Qualquer coisinha é bullying, qualquer coisinha dói, né? Mas eu tive uma vitória muito grande durante esse período, porque nas aulas de educação física, principalmente, a gente tinha quinta série naquela época, né? Sim, era do quinto ao oitavo, né? Isso. E eu me lembro muito porque a gente, na aula de educação física, eu nunca era escolhida para time nenhum. Nunca, nunca. De vôlei, de queimada, de nada, nada. Eu sempre ficava de fora, toda a vida. E o meu professor de educação física acho que se compadeceu de mim e ele me ensinou a jogar xadrez desde a quinta série. E eu peguei gosto. Eu tinha, na época, a gente tinha os jogos escolares também, né? Sim. E eu fui campeã paranaense juvenil. Olha que legal! Eu fui pelo incentivo, meu professor Josué, e ele me incentivou muito, né? Ai, por conta de, eu até me emociono um pouco falar disso. Porque eu não tinha, né? Na verdade, poucos amigos, enfim. E aí por conta disso, eu fui campeã juvenil nessa época, em 80 e qualquer coisa, ali, 89, 90, alguma coisa, juvenil. Eu fui a campeã do sexto até o oitavo ano, campeã paranaense de xadrez. Olha que lindo, que emocionante. Por isso que eu gosto de compartilhar. Isso, porque ele viu você em outros talentos, né? Em outras coisas. Que legal, que bacana, que lindo. E que marcou, né? Querendo ou não, né? Marcou muito. Agora eu fico pensando aí, né? Todo mundo ouvindo aí depoimento da Cris deve estar pensando. A Marlene colocou aqui parabéns também. Ela, pelo jeito, conheceu, né, o professor Josué aí. E assim, gente, e agora e vocês? Pensem em vocês, que marca será que vocês estão deixando nos alunos? Né? Que todo mundo, às vezes, vocês não vão perceber agora, gente. Às vezes é um trabalho que vocês vão ver lá daqui a alguns anos, né? Mas quais marcas que eu estou deixando no meu aluno?
né? Então, acho que essa atividade vem para a gente trazer essa reflexão para nós. Ainda mais, né? A gente tem professores que não atuam no integral, mas aqueles que atuam, né? Porque a gente passa mais tempo com os alunos, né? Então, querendo ou não, daqui a alguns anos, eles vão lembrar da gente, eles lembram de todo mundo. Eles lembram do professor que trabalha certinho, eles vão lembrar do professor que dava, né, gostava de dar uma enroladinha ali na aula, mas qual lembrança será que nós estamos deixando? Né? E eles sabem, aquele que dá aula, aquele que só enrola, eles têm plena consciência disso. E aí, quando eles forem adultos, porque eu já tenho, olha só, eu já tenho 8 anos como concursado, mas eu já tenho alunos que já estão na faculdade, que lembra de uma determinada aula, lembra de uma determinada atividade, porque gosto muito de jogar, gente, sou muito competitiva. Aqueles joguinhos tecnológicos, Kahoot, esses outros jogos. Então, vários alunos falam, que eu lembro quando a gente fazia Kahoot, ou alguns, né, que ainda são meus alunos até hoje, que dia que nós vamos fazer um Kahoot? Então, é uma forma, assim, de deixar marcas neles, querendo ou não, né? Então, esse exercício é para a gente pensar. E, às vezes, hoje, você deve estar aí, nossa, trabalhei o dia inteiro, cansado. Eu acho que eu não deixei. Deixa, gente, sem vocês perceberem. Às vezes, uma palavra, um elogio sincero ali que vocês fizeram para eles, ou alguma coisa que você, às vezes o aluno não está bem, você ouve ele, né, não estou bem, ou às vezes uma palavra que você fala gentil para ele faz a diferença no dia a dia deles. Então, gente, né, estejam conscientes que o trabalho de vocês às vezes não tem fruto agora, mas lá na frente vocês vão ver o quanto que vocês fazem e já fizeram aí diferença na vida dos nossos alunos. E aí, voltando aqui então para o nosso slide, nós vamos conversar um pouquinho agora, tá? Opa! Deixa eu colocar aqui. E aí, agora, eu quero que vocês escrevam aí para mim no chat. Na sua experiência profissional, agora você enquanto professor, enquanto docente, enquanto pedagogo, enquanto coordenador de área aí, né? Conta para nós o que vocês percebem que promove o engajamento do estudante e o desenvolvimento do protagonismo. Vocês acham que tipo de atividade, de ação, né? Ou então, né, que vocês acham que pode ajudar aí para auxiliar no protagonismo? E eu queria que um professor aí abrisse o microfone e falasse para a gente, olha, na minha escola acontece isso para promover o engajamento. A gente tem o integral, ele oportuniza tanta coisa que dá para fazer no engajamento, no protagonismo. Queria que algum prof relatasse aí para a gente alguma coisa que vocês fazem, né, na escola que ajuda nisso. Né? O que vocês poderiam socializar aí com a gente? E os demais contribuam aqui no chat para a gente. O que vocês acham que dá para que auxilia aí no protagonismo, no engajamento, né? Para eles ficarem motivados, para eles participarem, para eles permanecerem no integral, que a gente sabe aí que é um desafio, né? Todo dia. Quem gostaria de contar para nós? Vamos lá. Um voluntário, uma voluntária. Quem poderia contar? Gente, e os demais escrevam aqui no chat, por gentileza. O que vocês fazem para os alunos ficarem engajados, para motivar? Na turma das 18 horas, teve professores que falaram do presençômetro, para fazer a questão da frequência. Tem umas escolas que estão adotando uns dinheiros aí com os nomes diferentes. Esqueci o nome da prof da cidade. Teve 2 professoras, uma falou que é o dinheiro curitibano, e a outra colocou... como que é o nome da cidade? Era Drá alguma coisa. E daí o nome do dinheirinho era o nome da cidade. Achei o máximo, gente. Que daí os alunos, se eles tivessem frequência, se não tivesse ocorrência, né, algum probleminha relacionado a ele, na sexta-feira eles ganhavam o dinheirinho. Gente, achei essa experiência o máximo. Falei, vou tentar. Professora, Oi, não Ana. Não foi a Ana de Pato Bragado? Isso, era esse. Como que é o nome do dinheiro mesmo? O nome da cidade é Pato Bragado e o nome da moeda é Bragadini. Isso, Dragadinho, isso mesmo. Gente, achei o máximo essa atividade. Ela contando assim, Ana, conta para eles, então, como é que vocês fazem aí? Que eu achei muito legal. A gente usa a frequência, né, como se diz, parâmetro ali. Então, nós criamos uma moeda lá e varia, né, os valores. Nós temos de R$1, um Bragadini, 3 e 5.
Aí, por exemplo, se eles têm frequência, né, na semana anterior de 100%, eles ganham 5 bragadinhos. Uhum. Aí vai variando, né? Se tá ali entre 94, a Jennifer também pode ajudar ali. Isso. Boa noite, prof. Boa noite. Então, você está de 99 a 94, ganha 3 bragadinhos. E de 93 a 90, ganha 1 bragadinho. Uhum. Aí a gente pega o BI, a gente usa o BI como média, e daí a gente olha como é que está a frequência deles. E a gente entrega para eles semanalmente, né? Sim. Toda semana. Da semana anterior, no caso, né? E a nossa frequência é sempre... Qual foi a última, Jennifer? 92? 91. Geral, né? No geral. 91, eu acho. E Olha assim, que beleza. Eles ficam bem entusiasmados, né, com isso, e aí eles não faltam, e eles cobram os colegas por não faltar também. Isso que eu achei legal que ela falou. Então, e daí eles incentivam, porque daí tem a turma também, né, que vocês falaram lá, né? Aí tem também, na hora do almoço, a turma que tem menos faltas, né, durante a semana anterior, almoça por primeiro, né? Olha só, até o almoço, tipo, olha que legal. Vamos dizer assim, tem uma turma que está com 98 de frequência, é eles, né? Normalmente são os sextos anos, né? São os sextos anos, os sextos, os sétimos, e assim vai indo, né? Quando vai chegando no nono, vão começando a ficar para trás. Então, aqui o nosso, gente, eu vou falar para vocês, essa do almoço eu adorei, porque aqui, gente, eles competem, nós tivemos que fazer um horário, colocar lá, quem que vai primeiro, quem que vai por segundo, mas agora vocês falando essa questão de vincular com frequência, adorei, que a menina colocou a experiência do dinheiro, mas não tinha falado dessa questão do almoço, achei fantástico. Mas gostei. Então, aí tem aquelas pessoas que têm atestado médico, né? Sim, Pro bragadinho, a gente não tira o atestado. Mas para a frequência da semana, pro almoço, a gente daí então tira. A gente soma junto o atestado, né? Sim. Para ele ficar um pouquinho, porque daí não é justo, né? Mas pro bragadinho, não. O bragadinho tem que ter legal. 100% de frequência. Atestado. Aí qual é o objetivo do bragadinho? Todo final do mês, né, a gente monta uma feirinha com lápis, brinquedos, coisas de comer, paçoca, pirulito, e eles trocam essa moeda por alguma coisa no mercado. Que legal, gente. Eu achei fantástico. E eu não sei se foi da escola de vocês ou foi de outra, que a menina até comentou que fizeram uma parceria com o Sicredi. Foi de vocês, né? Fizeram a parceria com o Sicredi, que daí depois tinha um envelope de R$150? Sim, foi. Final do ano passado. Então. Isso. Aí, final do ano passado, então, era o encerramento dos bragadinhos. Aí, o Sicredi deu R$600. E aí, a gente pensou, o que a gente vai fazer com R$600? A gente pegou e a gente colocou em 4 envelopes de R$150. Mas era envelope surpresa. Assim, eles não sabiam o que tinha dentro. Daí a gente somou quanto que era o máximo de bragadinhos que poderia ter. Acho que deu 45 ou 46 bragadinhos. Porque tinha alunos que não gastavam em nenhuma oportunidade. Eles nunca gastavam. E aí a gente somou, eu acho que é 45, eu não lembro. E aí tinha aqueles envelopes, né? Muitos olharam, ficaram com medo de comprar, porque não sabia, porque era misterioso, né? Ninguém sabia. Né? Podia não ter nada, nós não sabíamos. Nem nós não sabíamos o que era, só a diretora sabia. E aí, depois, os 4 foram arrecadados, e a gente levou eles para a sala e entregou, então, o envelope com o dinheiro. Nossa, imagina que alegria a gente ganhar R$150, porque tinha frequência, gente, que sonho, né? Nossa, eles ficaram muito felizes. Foi a cara de felicidade deles, assim, por ter apostado todos os bragadinhos naquilo, né? Olha só que legal. Eu achei o máximo, gente. Eu quero ver se aqui na escola eu vou conversar com o diretor na segunda para a gente fazer alguma coisa nesse sentido, porque nós estamos com um desafio, o médio não é integral, mas aqui nós estamos com um desafio bem grande com o médio, gente, com relação à frequência. Eu falo assim, choveu em Cornélia, eles já querem faltar, gente, e é uma luta buscativa. O problema sai direto, né?
Problemas são terceiro ano, né? Primeiro ano lá nós temos uma frequência muito boa, aí segundo ano já... Mais ou menos. O nosso é o terceiro também. Gente do céu. Pro. Oi, fala, Cris. A ideia delas, né, da escola é tão boa que não é só a questão da presença também. Mas você já pensou como a educação financeira dessas crianças é desenvolvida? Sim. Eu achei fantástica a ideia. Eu vou copiar, sou invejosa. Sou invejosa, tá, Jennifer? Eu sou bastante. Vou apresentar a ideia, viu, Ana Vitória, para a nossa diretora. E, assim, eu sou professora de empreendedorismo também. Olha aí, a gente tem uma parceria muito grande também com o Sicredi aqui, é um parceirão nosso. E a ideia é espetacular. Só que, assim, uma coisa que acho que a Jennifer falou que é bastante interessante, os nossos anos iniciais. Sexto ano, eles brigam entre eles. Você tá faltando muito, cara, assim a gente não vai ganhar as coisas. Eles são incríveis, eles têm uma gana e são... competitivos, assim, né? Muito competitivos. E acho que isso é uma competição positiva. Isso, positiva, e que um incentiva o outro, um troca ideia com o outro, como eu vou fazer, e a disputa entre salas. Parabéns. A ideia é brilhante, muito bom. Eu gostei também. Eu falo assim, Cris, vamos compartilhar a ideia. Compartilhar no bom sentido, tá, meninas? Mas eu achei muito legal. E olha só, hein, nem sabia que vocês... Nem lembravam. Ela até comentou que você tinha 2 amigas, mas eu nem lembrava que era ela, cursista, que tinha 2 amigas no outro horário. E eu falando, ainda bem que eu estava falando bem. Mas que legal, né? Um exemplo bacana. E eu vi aqui que o chat também ficou cheio de ideias legais. Gente, eu acho que o GE é isso, a gente trocar ideias, pensar em coisas legais para a gente poder levar aí para a nossa escola, né? Quanta coisa boa. O pessoal colocou aqui no chat, né? Formação de grupos de protagonismo, aulas com brincadeiras cooperativas, isso mesmo, Marlene, gostei. Atividades práticas, né? A Débora colocou, a Márcia colocou envolver alunos com atividades lúdicas, a Íria colocou na escola funcionar algumas eletivas. Gente, o dia que tem eletiva aqui o pessoal não falta, eles gostam mesmo. A Esther colocou ouvir alunos incentiva o protagonismo, isso mesmo. Eu acho que no integral tem mesmo, né? Bastante esse momento de escuta. A Adriana colocou atividades práticas, jogos, desafios, trabalhos em grupos, menos aula expositiva, mais ação. A Adriana até comentou essa questão da aula expositiva. Gente, essa geração de agora, não adianta a gente falar mais que 15 minutos, porque eles não retêm. Você tem que ali explicar de uma forma objetiva e já partir para a prática. Porque eles são, né, tem celular, outras coisas, eu acho que é característico da geração deles, né, mas na aula expositiva você se desgasta, você cansa muito, e eles também não obtêm aproveitamento porque eles se dispersam muito fácil. Então, acho que essa ideia que a Adriana colocou aqui de mais ação, mais prática, é isso mesmo, a essência. Ainda mais integral, que eles ficam o dia inteiro na escola, né, gente? Eu estava até... Hoje nós tivemos curso dos pedagogos do ensino médio, e aí a gente estava falando disso, né, lá. E aí eu até comentei, né, que há muito tempo atrás foi determinado esses 50 minutos, que eu nem sabia, né, o tempo ali do período da aula, porque um estudioso, né, fez um estudo e viu que, antigamente, né, a pessoa conseguia ficar só 50 minutos concentrado. Por isso que as aulas são assim, né, de 50 minutos. Aí eu disse, agora, nos tempos de hoje, tem que rever esses minutos, tempo, né? É terrível. É que nem tu tá falando ali mesmo. Já começa, eles estão até ali participando, e quando chega no final... Aí começa a conversa, os gritos, caminhar toda hora, eles acham motivo para toda hora ir no lixo, jogar. Meu Deus do céu, daí a gente desconcentra, fica brigando, e daí eles acham chato, aí pronto, desandou. Não, é um desafio para a gente, tanto no integral quanto no regular, eu penso, essa questão de manter eles ali motivados, concentrados, porque é uma geração diferente da nossa, né, gente? A gente não tinha celular, não tinha outras coisas. Então, para a gente, parece que era até mais fácil essa questão do ficar ali, porque a escola, para nós, já era um ambiente diferente, né? Para eles, não. A escola né, se tornou aí mais um lugar. Mas vou deixar aí a Adriana contribuir com a gente. Obrigada, Ana, aí pela contribuição. Olha lá.
Então, gente, eu gosto muito de trabalhar com ação, sabe? Eu sou professora de educação física e de projeto de vida. Então, as minhas aulas de projeto de vida, eu faço muita atividade prática. Isso. Como debaixo de uma árvore, faço uma roda de conversa e às vezes eu fico 50 minutos ali na aula e termino a aula só com um bilhetinho colado na parede. Hoje, por exemplo, eu fiz uma atividade que eles tinham que escrever um bilhete para o amigo, qual a importância do amigo para eles, e só colei na parede. Só que às vezes, assim, as pessoas não entendem muito professores assim, porque eu sou muito dinâmica e não sou muito de escrever. Aí eu percebi que a pedagoga pegou o caderno das crianças e percebeu que quase não tinha nada escrito nas minhas aulas. Então eu percebo assim que muitas vezes dá a entender que a gente não está trabalhando corretamente. Parece que o escrever pouco dá a impressão que a aula não está acontecendo. Isso me preocupa às vezes, sabe? Porque eu sei que eles estão aprendendo, eu sei o que eu estou fazendo ali no meu planejamento, mas parece que às vezes a gente é muito mal interpretado. Eu já ouvi assim, comentários que eu sou professora oba-oba, sabe? Que eu brinco demais, mas eu consigo passar o meu conteúdo de uma forma lúdica e muitas vezes eu sou criticada por isso. Então, assim, não sei, por mais que eu sei que eu estou certa, mas essa pressão, né, do sistema que tem que estar no papel, que tem que estar escrito, que tem que estar um atrás do outro na fila, isso às vezes é muito frustrante para mim. Não, Adriana, mas fica tranquila, como você falou, você está no caminho, é essa mesmo a essência. E outra coisa, você está desenvolvendo os alunos, querendo ou não, outras habilidades, porque a questão da conversa, do ouvir, né? Então é importante. E essas disciplinas, né, que entra projeto de vida, entra eletiva, entra na educação financeira e entre outras, tem que ter mais prática mesmo, para motivar os alunos, para fazer com que eles participem, né? Porque se nós pensarmos em ficar todas as disciplinas, né, ali só para escrever, gente, não sobra um aluno no integral. Então, por isso que tem que ter esses momentos, que nem você falou, mas é um momento para ele pensar, para ele conversar, para ele ouvir ali. Então, essas atividades são extremamente importantes, Adriana. Fica tranquila que você está no caminho certo aí. Vou aproveitar, Márcia, vamos lá, fala para a gente. O microfone está fechado, Márcia. Aí, abriu. Verdade. Boa noite. Então, eu estava escutando a Ana Vitória comentar ali sobre os 50 minutos de aula, né? Achei bem interessante, né? Pelo estudo que fizeram anteriormente, que é o tempo de atenção que a gente tem, né? Tinha, né? No caso, né? Hoje já são bem menos, né? Então, até eu lembro que uma pedagoga nossa falou, ela disse assim, olha, vocês que gostam de falar bastante, como é o meu caso, que eu sou de história, eu me comunico muito, eu tenho muito a questão da oralidade como base da minha aula. E ela falou, olha, se você ficar só falando 50 minutos, pode ter certeza que 10 minutos somente eles vão te ouvir, e olhe lá. Então, tem que intercalar, entre 10 minutos conversar, o resto usar um dinamismo, uma aula mais prática e diversificar a aula em várias partes, né? E eu já tenho uma mania, né, também me coloco como a professora Adriana ali na questão que ela falou sobre a ação que ela utiliza com os alunos, mais na prática, né? E que muitos questionam o fato de não ter nada no caderno. Eu também, como mexo muito com a parte da oralidade, às vezes eu fico realmente 50 minutos falando. E aí não escrevi nada, não registramos nada no caderno, mas ficou a oralidade, né? Então, muitos alunos aprenderam muita coisa ali, ó. Agora estou lidando com a Primeira Guerra Mundial. Então, eu falo muito, mas eles registram isso ouvindo. E muitas vezes, se os pais, ou professores, ou pedagogos ficarem de olho na questão, tem alguma coisa escrita? Não tem, muitas vezes não tem realmente. Mas é o fato de eles prestarem atenção e aprenderem dessa forma, ouvindo também, né? A gente entende que cada aluno tem a sua forma de apreensão, né? Então, a gente tenta dividir esse tempo também, fazendo exercício, atividade, mas a oralidade é a base. Mas eu me preocupo também, quando não consigo escrever, registrar algo, que eles se registrem no caderno, eu fico preocupada, sabe? Realmente. Sim, mas olha, vocês têm, pensando assim no contexto integral, vocês trabalham com outras habilidades. E sabe também uma forma também de vocês aproveitarem esses momentos de falas? Talvez falar para eles colocarem as palavras-chave no caderno, conforme você vai falando, para eles ir anotando as palavras, que daí também é uma
forma de registro sim. E também auxiliar para eles conseguirem ali ficar atentos, prestar atenção. Sim, Mas inclusive a gente ótimo, fala para eles, né? Anotem, porque Uhum. no nosso tempo de faculdade era a oralidade. Sim. E eu sou muito do tradicional ainda, sabe? Eu acho que a gente precisa batalhar muito para que eles nos ouçam, eles estão muito mal acostumados, eles não querem ouvir, eles querem aquela coisa, como diz você, né, prof? Rápido, né? Isso. Mas a gente Imediato, também né? tem que ensiná-los a ouvir, eles estão ali para mais ouvir do que falar, né? E falar quando necessário, quando ativado nesse sentido, mas eles precisam nos ouvir e eles não querem, né? Eles querem simplesmente brincadeira, não sei o quê, sabe? Só aquela atividade, né? Que eles gostam e eles têm que saber que nem sempre, Nem sempre. É assim, né? Como diria meu pai, né? Ele sempre falava, o remédio, ele é ruim, mas é bom. Então, não é verdade? Ele faz bem. Então, eu digo assim, gente, não é porque vocês encheram o caderno que vocês aprenderam. Não é porque o caderno está cheio que o significado é aprender. Eu acho que você aprende de várias formas, né? Então, a gente tem que tentar atingir de várias formas também. Mas eu acho que a oralidade é o principal de uma escola. Oralidade, o fazer, o entender, o registrar. Existem várias formas da gente aprender o conhecimento, né? Sim. Perfeito, Márcia, gostei das suas colocações também. E, gente, fiquem tranquilos, cada um ao seu modo aí, tá tranquilo, tá? Vou deixar o Alan falar, pessoal, e aí a gente dá sequência, tá? Vai lá, Alan, diz para nós. É bem rapidinho. Uma dica, ou pelo menos é uma coisa que eu faço, né? Às vezes eu também sou de sociologia, enfim, precisa-se bastante de aulas expositivas dialogadas, mas como você disse, às vezes ir montando junto com eles um mapa mental no quadro, né? Porque a gente sabe que tem alunos que são mais auditivos, tem alunos que são mais visuais. Outra dica também, às vezes, é a partir de uma charge, abrir no Educatron uma charge, e aí a partir dessa charge ou de uma fotografia também explorar. E como eles gostam muito de música, às vezes também tentar trazer essa conexão. Falar assim, alguém lembra de alguma música que possa falar algo que remeta ao que a gente está trabalhando? Claro que é cansativo, né? E às vezes é bem desafiador todos os dias fazer com que o aluno se conecte com aquilo que a gente está falando. Para me blindar e para, de uma certa forma, ficar com a minha consciência tranquila, eu ainda uso muito o Classroom. Então, as minhas aulas expositivas, eu disponibilizo no Classroom um resumo, algo nesse sentido, vai ficar registrado que eu oportunizei para esses alunos a oportunidade deles, né, revisarem. Eu sei que para a gente que trabalha no integral também é mais difícil, né, porque o aluno está cansado, fica o dia todo. No estudo orientado, eles não têm muita oportunidade de ver outras atividades que a gente passa, é só quizzes na grande maioria das vezes. Acho que isso é uma coisa que deveria ser revista, né? Porque fica bem engessado e impede a gente, enquanto professor, de fazer umas atividades que no regular é possível, por exemplo, como alguns seminários ou alguns outros trabalhos que no contraturno o aluno tem a oportunidade ainda de se reunir com seus colegas, né? Então, é só uma coisa para a gente pensar. Isso, Alan, adorei as suas contribuições também, achei legal. E essa questão do mapa, gente, eles gostam, porque daí eles podem usar canetinhas coloridas e também fica registrado. Eu gosto de fazer com eles na véspera de prova mapa, que eu acho que é muito bacana. Véspera de prova, que daí você consegue, né? Eles vão anotando no quadro e eu faço eles anotarem no caderno. E aí esse processo do anotar aí ajuda bastante. Gostei. E do estudo orientado, também sou prof de estudo orientado. E assim, agora, não sei se vocês viram, tá? Essa semana passada que eu vi, não sei se faz tempo que estava, mas agora que eu fui visitar ali um material do integral, e agora tem um caderno para estudo orientado que traz umas orientações de umas atividades diferentes, que dá para construir com os alunos sobre estratégia de estudar melhor. Até então a gente não tinha nenhum caderno, nenhuma referência, né? E eu acho, Alan, também, pensando ainda no estudo orientado, a questão do letramento, né, gente? Quanto que precisa esses alunos, por exemplo, aprender os sextos anos mesmo, fazer maiúscula e minúscula, um parágrafo,
né? Algumas coisinhas de informática básica, BNT, tá? Meninas, vou deixar bem rapidinho e daí para a gente dar sequência, tá? Senão não dá tempo de nós fazermos na prática. Vai lá, Ilha, e depois Débora. Não, eu só queria contribuir com o estudo orientado, porque a minha escola já está no 4º ano, né? E eu, nesses 4 anos, dou a minha disciplina, que é História, Estudo Orientado e Eletiva. Sim. E no estudo orientado, os primeiros 2 anos, assim, foi muito, muito difícil, porque sobrava tudo do professor de estudo orientado. A gente postava os quizzes, e daí a aula que era em sala de aula, a gente tinha que se virar atrás da atividade, e a gente não domina as outras disciplinas, a gente domina a da gente, e dá uns pitacos em algumas, né? Isso. Mas aí, começo do ano passado, eu fiz aquele curso que teve estudo orientado, que a SED ofereceu. E aí, cheguei na minha escola, fui pensando com meus colegas de estudo orientado, e nós criamos um método de estudo orientado que está funcionando, já está no 2º ano, que é o seguinte: nós criamos uma planilha, e daí tem o GA lá, que é o nosso quadro na parede. Então, o professor, ele coloca lá o que ele está trabalhando, para facilitar a vida de quem está fazendo estudo orientado. Então, todo mundo, a gente sabe, eu sei que todos os professores estão trabalhando aquela semana. E, além disso, nós criamos um cronograma por semana. Aquela semana, por exemplo, essa semana é a semana de História. Então, os professores de História vão preparar a atividade da minha estudo orientado, que eu vou aplicar em sala de aula com eles. Então, eles me entregam as atividades prontas já, de História. Eu só vou aplicar e vou orientar a fazer, tá? Referente ao que eles trabalharam na semana anterior. Então, toda semana é uma disciplina. Olha que legal, Está funcionando muito legal, né? É uma planilha, então cada semana é uma disciplina. Semana é a disciplina tal que os professores têm que providenciar a atividade, os professores de estudo orientado realizar naquela semana, em sala de aula. E os quizzes os quizzes, né? Já estão lá prontos, a gente gosta e tal. Sim. Para mim está funcionando, na escola está funcionando, se alguém achar interessante. Ai, que legal, gostei da ideia, hein? Bacana, que é uma forma de articular aí com outras áreas também, né? Trazer ali, porque é uma da essência do estudo orientado, auxiliar mesmo no estudo de outras disciplinas, muito bom. E seria para fazer atividade de casa, só que não tem, então, para fazer na escola, né? Isso, eles fazem ali, perfeito, William, adorei a ideia. A outra prof que estava com a mão levantada, pode falar. Sumiu aqui para mim, não está aparecendo? Oi, Débora, fala aí. Não, eu só ia comentar nessa questão que é primeiro ano na nossa escola estudo orientado, eu peguei uma turma, e pelo que eu, assim, aqui na cidade que a gente vê, o pessoal cobra bastante o quiz e nem sobra tempo para as outras coisas, que é realmente orientar o aluno nos estudos, né? Sim. Mas eu gostei da ideia da Pro, se ela puder compartilhar depois. Isso, muito bom. Gente, como eu falei para vocês, até o ano passado, que eu já trabalho no Integral, a gente está no início do 3º ano, não tinha material. Esse ano eu coloquei o link aqui no chat para vocês, só descer com o mouse, agora tem o caderno do estudo orientado para ensino fundamental e um para ensino médio. E tem também, caderno de pensamento lógico, cidadania digital, caderno de literatura, arte e movimento, então aproveita esses materiais. Eu não li ainda na íntegra, mas eu gostei muito do material aqui do estudo orientado. Inclusive, eu já estou com algumas ideias diferentes aí para fazer com os meus alunos, com relação à organização de estudo, rotina, eventos importantes, que nem agora a gente vai ter aí a prova, né? Enfim, várias outras atividades. Então, para orientar os alunos a eles se nortearem aí dentro do processo do integral, tá? Então, fica o link aqui. Se vocês precisarem pesquisar, perder o link do encontro, é só colocar assim, Programa Paraná Integral, Estado do Paraná, e aí vai aparecer essa página e vocês vão descendo com o mouse, Tem muito material aqui, gente, tem vídeo, vocês podem usar nas reuniões de pais, tem as revistas aqui, tem muita ideia boa, tá? A hora que vocês tiverem um tempinho, consulta aí, tá? Que é muito bom. E aí, pessoal, vamos dar sequência. Gente, tá muito boas as discussões, eu fico até com o coração na mão, assim, de dó de ter que seguir, né? Porque a gente tem um roteiro aí para cumprir, mas, assim, muito boas contribuições de vocês, muito obrigada aí pelas ideias que vocês colocaram, que é muito bom, gente, é isso que nos fortalece enquanto grupo, tá? Gente, vou colocar um videozinho bem curtinho para nós assistirmos, tá? Se não funcionar o som, vocês me avisam que eu compartilho o link com vocês, combinado? Que no primeiro horário ele não quis funcionar o som de jeito nenhum. Deixa eu colocar aqui. Ele é curtinho, tá? Na centralidade do projeto escolar do Programa Paraná Integral, a gente tem o estudante protagonista e o seu projeto de vida. Mas quando isso se inicia?
já no acolhimento do início do ano, onde esse estudante participa de algumas práticas educativas que o levam a refletir sobre o sonhar e a possibilidade. Ele travou aqui, gente. Só um minutinho já que volta. Gente, vou tentar de novo. Só um minutinho. Vou atualizar a página aqui para ver se ele vai. Na primeira turma aconteceu isso, gente. Eu não sei por que ele travou. Não sei se é alguma atualização da Google, o que houve. Mas vamos lá, de novo. Ele é bem curtinho, tá? Participa de algumas práticas educativas que o levam a refletir sobre o sonhar e a possibilidade de alcançar o seu projeto de vida. Essa prática, que coloca o estudante na centralidade do projeto escolar, é um movimento de 3 eixos formativos, que eu vou contar agora para vocês. O eixo de formação acadêmica de excelência é aquele eixo que vai garantir o pleno conhecimento do estudante para a vida toda dele. O eixo de formação acadêmica de excelência é o eixo que vai garantir ao estudante a aquisição de plenos conhecimentos que vai desde a sua formação inicial até a saída dele no ensino médio da educação básica. O eixo da formação para a vida é aquele eixo que traz para o estudante o desenvolvimento das suas habilidades socioemocionais. O eixo da formação para os desafios do século XXI vem do texto da Unesco, onde a gente trabalha esse estudante 3 dimensões: a dimensão pessoal, a dimensão social e a dimensão produtiva, fazendo com que esse estudante consiga superar os desafios contemporâneos. Ah, muito bem. Vocês conseguiram ouvir, né, gente, o vídeo, né? Ah, então tá bom. Que bom que deu certo. Deu uma travadinha, mas funcionou. Então, pessoal, o que a Marita, né, que é coordenadora geral aí do Integral, trouxe para a gente, né, tá sintetizado nessa página aqui também, tá? Que a gente tem essa imagem, então, o programa Paraná Integral, ele é composto na articulação do modelo pedagógico com o modelo de gestão, e aí ele visa contribuir. A gente tem um estudante aqui como centralidade de todo esse processo, né? O estudante protagonista, o estudante participante, né? Ó, o projeto de vida aqui como coração dessa aprendizagem, o quanto, né, os professores de projeto de vida têm importância. A formação, né, acadêmica de excelência, né, que tanto o integral quanto o regular possui, mas o integral ele tem também, né, essa questão da formação para o desafio do século XXI e também a formação para a vida, dentro, né, desse universo aqui do projeto escolar. Então, tudo isso contribui para que seja oferecido, então, aos estudantes uma formação aí integral do sujeito, né? E aí, aqui a gente teria um momento aí de conexão de saberes de prática, para vocês contarem sobre a escola de vocês. Mas, gente, vocês trouxeram uma riqueza de experiência aqui, tanta coisa legal, tanta ideia boa, né? Que daí aqui a gente nem vai precisar focar, porque a gente, como diz, a gente já fez essa tarefa antes, né? Então, vocês já fizeram aí de forma antecipada. Tenho certeza que muita gente aqui está com ideias, inclusive, gente, todas essas ações que vocês contaram, que vocês já estão fazendo nesse sentido, já pode ser utilizada como implementação aí, tá bom? Por quê? Antes de eu falar dessa parte, deixa eu até aproveitar que eu toquei no assunto de implementação. Então, assim, gente, para a implementação do integral, o que vocês podem fazer, tá? Já vou aproveitar para comentar aqui com vocês, se alguém já quiser implementando, alguém já tem alguma ideia, tá? Tem que ser em uma desses 3 elementos, tá, gente? Pode ser relacionado ao acolhimento inicial e diário, a implementação de vocês, tá?
pensando nos professores que estão ali com os alunos. Pode ser alguma ação de incentivo ao esforço pessoal e coletivo, ó. Esse depoimento que vocês falaram, da questão do dinheiro, da questão do incentivo à frequência, da questão do incentivo ao protagonismo, as meninas colocaram ali das práticas de oralidade nas aulas, né? Tudo isso, ele entra aqui nesses elementos, né? O incentivo ao esforço, que nem a gente tem, teve acho que foi da turma das 18, que comentou que, por exemplo, o aluno que frequenta, no final ele recebe um certificado de frequência. Isso é incentivo ao esforço pessoal e coletivo, né? E nós temos as vivências de protagonismo, que são as atividades, são os clubes, né? São outras atividades que a escola faz. Teve uma das meninas que colocou que os líderes ajudam na busca ativa da frequência, então isso também é uma experiência de protagonismo. Então, essas ações, eu acho que todos aqui que vocês relataram entra em um desses 3 eixos e vale como implementação, tá bom? Então, quem já tiver uma prática legal dessa, já vai tirando foto, já vai registrando, pega depoimento da direção da equipe, ou dos pedagogos, ou, né, dos próprios alunos, e já está aí com a implementação encaminhada, tá? E se alguém tiver alguma dúvida sobre a implementação, vocês também podem me contactar, tá bom? Que a gente vai auxiliar aí vocês, certo? Vamos lá, dando sequência, então, pensando no integral. Então, avaliar não é somente atribuir nota, mas pensar no processo de ensino-aprendizagem, né? Até teve uma professora que comentou com a gente que, às vezes, os alunos, às vezes, hoje, na tua escola, ele pode ser desmotivado, pode parecer desmotivado, que eles não querem fazer, mas, gente, esse trabalho com a integral, ele é um processo, não é do dia para a noite que eles vão ficar engajados, motivados. É um trabalho que todo dia vocês vão fazendo. Vocês vão perceber que de um ano para o outro, os alunos amadurecem muito. A gente tem aqui algumas turmas, nossa, que o ano passado dava muito trabalho para a gente, esse ano eles já estão melhor, já amadureceram, porque o ano passado teve um trabalho ali contínuo e eles vão ali evoluindo, né? Aí a gente tem também, né, as ações de acolhimento, que pode ser um simples gesto, um elogio sincero. Eu trabalho, né, de manhã e eu atendo, né, também os alunos do médio. E aí, por exemplo, teve uma aluna que chegou atrasada. Hoje ela chegou no horário. Fiz um elogio, olha, parabéns, você chegou no horário, que bom. Então, às vezes, gente, são ações simples, mas que fazem diferença. Opa, o professor está me observando, ele está me acompanhando, então eu preciso, né, responder, ter esse compromisso. Incentivar o protagonismo, né, que nem vocês citaram várias ações aqui, fortalecendo o projeto de vida, e também a gente tem dentro do integral componentes, atividades que incentivam a questão do protagonismo, que é a questão das disciplinas diversificadas, das eletivas, das reuniões de fluxo e outras clubes de protagonismo, enfim, outras atividades que auxiliam para isso. E aí, agora nós vamos para o nosso ir na prática, hein, gente? Recuperei o tempo aqui, nós estamos aí com a gestão tranquila. Agora nós vamos fazer na prática. O que é a atividade de hoje? Vou organizar vocês em 3 grupos, assim como na semana passada. Cada grupo vai ter uma perguntinha norteadora para responder, tá? E aí, gente, vou pedir para vocês me auxiliarem aqui numa ação importante, tá? Então, cada grupo vai ter um redator, que é a pessoa que vai digitar ali a resposta, né? Que vocês conversarem, e um relator. Eu preciso, para a gente ganhar tempo e não passar do horário, gente, que vocês já venham aqui para a apresentação com o relator pronto. Quando eu falar grupo 1, a pessoa já se manifesta e já começa a apresentar para a gente ganhar tempo, porque cada segundo aqui é valioso e tem muita ideia boa nesse grupo, tá? Então, ó, deixa eu pegar aqui a atividade de vocês, só um minutinho, que eu vou mostrar aqui como que é o arquivo. Deixa eu abrir ele aqui, só um instantinho. Deixa eu pegar aqui. Turma NP. Turma NP. Opa, peraí, abri o arquivo errado, gente, só um minuto. Deixa eu pegar aqui no meu Drive mais rápido. Tava no Google Slide, mas demorou um pouquinho. Deixa eu ir no Drive aqui mais rapidinho. Só um instantinho. Achei aqui.
Ó, ele tá abrindo aqui o arquivo, tá, gente? Ó, é o seguinte, a atividade é essa daqui, ó. Então, tem aqui grupo 1, que vai ficar na Meet principal, tá? Vai responder essa, pensando que vocês vão refletir. Da intenção é fazer, né? Tem algumas ideias que vocês podem dar um start aí na discussão de vocês, né? Por exemplo, pensando nas metodologias ativas, no como avaliar. Aqui a gente tem a questão da formação para a vida, né? Do acolhimento e do protagonismo, como que eles auxiliam, né? Pensando aí da avaliação, como fazemos, como avaliamos. E também o grupo 3, pensando no desafio do século XXI, né? Pensando talvez na integração curricular, nas competências digitais, tá? Então, gente, é o seguinte, vou pegar o link aqui para vocês e vocês vão colocar, deixa eu pegar aqui. Vocês vão colocar lá no caderno de implementação, tá? Ó, só lembrando o caminho do caderno de implementação. Então, eu vou aqui na abinha atividades, tá? Eu vou aqui na abinha atividades. E aí, pessoal, eu venho aqui, ó, caderno de implementação, tá? Ó, desço com o mouse, desço, venho aqui, ó, caderno para implementação, vou abrir, e aí, pessoal, vocês vão colocar aqui na parte 3, tá bom? Ó, aqui na lateral, alguém lembra qual itemzinho do sumário que eu vou para colocar o link da atividade de hoje? O meu aqui tá demorando um pouquinho para carregar, mas já vai aparecer. Alguém lembra qual desses itens que eu clico? Acho que é registro na prática, não é? Isso, muito bem, excelente. Registro na prática. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui na reunião 3, ó. Pega o link, aperto Ctrl V, dou um espacinho, ou posso fazer assim também, ó. Ctrl V, clico aqui no slidezinho, ó, ele já fica assim, tá bom? E aí, gente, enquanto vocês vão fazendo essa atividade e colocar o link aqui, eu vou abrir as subsalas, tá? E aí, gente, quem não conseguir agora, fica tranquilo que no final do encontro eu já coloco para vocês, tá bom? Eu ajudo vocês a colocarem, tá? Eu fico aqui mais um pouquinho com o pessoal daí, certo? Vou criar as subsalas. Esse link que você colocou aqui agora? Isso, esse que eu acabei de colocar no chat. Vocês vão colocar lá no caderno de implementação, aqui nesse iconezinho, ó. Registro na prática, tá? Aí vocês colam lá o link na reunião 3. Quem não conseguir colar o link agora, pode colar depois, não tem problema. Eu vou deixar o link aqui no mural também, tá? Ó, link da prática, aula 3. Opa, ai, gente, postei, mas sem colar o link. Peraí, deixa eu editar. Peraí, cancela, só um minutinho. Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou organizando subgrupos, tá? Só um minutinho. Ok. Oi, Esther, você está com alguma dúvida? Pode ir perguntando. A gente clica ali na primeira atividade ou na segunda? É na terceira, registro na prática, na lateral. Você fala do caderno, né? Não, ali no Classroom. No Classroom, na atividade 2, caderno para implementação. Tá. Vou configurar a sala aqui. Grupo 2. Grupo 3. Enquanto vocês vão colocando o link lá, tá, gente? Em qual slide desse caderno? Ó, ali na lateral, Esther, você vai aqui, ó, registro na prática, terceiro item. Acho que não está carregando, deve ser isso. Ó, gente, vou abrir aqui, vou dar, acho que uns 14 minutinhos dá para vocês conversarem, tá, gente? Aqui. Vamos lá. Ok.
Ó, vou abrir as salas, tá? Quem não recebeu o convite é porque ficou aqui na Meet principal, tá bom? Bom trabalho, pessoal. E aí, se alguém não conseguir colar lá o link, fiquem tranquilos, no final do encontro eu ajudo, tá, gente? Bom trabalho a todos. E aí eu vou visitar os subgrupos para levar o link lá, tá? O link aqui da Meet principal já está fixado aqui, tá? Aí vocês escolham um relator e um redator, tá bom? Bom trabalho, gente. Essa reunião é a 4, né? Reunião 3. Lá você vai postar link do 3, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom trabalho, gente. Agilizem aí que vocês têm pouco tempo, tá, gente? Vai lá. Bom, eu acho que a gente ficou aqui. Alguém pode ser o redator, escrever? Sim. Prof. Pode? Então, vamos lá. Apareceu aí para vocês? Acho que está carregando. Agora sim. Bom. Aqui diz assim, Grupo 1, Formação Acadêmica de Excelência, da intenção avaliação, o que fazemos e como avaliamos. Então, material de apoio, o grupo deverá encontrar o slide correspondente, trabalhar a questão, indicar como podem ser avaliadas as ações realizadas no seu contexto escolar para uma efetiva contribuição para o eixo formativo indicado e definir o redator. Já definimos. Como as metodologias ativas e as salas temáticas garantem o domínio do conhecimento? Para inspirar o grupo, sugestão de como avaliar índice de participação nas aulas, resultados em avaliações diagnósticas e evolução do desempenho acadêmico individual. Bom, a gente vai criar tópico? Pode ser. Acho que pode ser, né? E a gente pode colocar ali sobre metodologias ativas e aí fazer um comentário, que acho que, claro que o que a gente vai falar aqui é quase que na maioria das vezes na teoria, porque na prática a gente sabe que é muito mais desafiador, né? Mas vamos, não sei se vocês concordam, né? Mas quando a gente fala de metodologias ativas, a gente vai tentar despertar um engajamento maior dos estudantes, né? Fazer com que eles se tornem protagonistas ali dentro desse processo de aprendizado. E aí, eu não sei se cabe comentar, mas a gente tem várias metodologias ativas, assim, né, que a gente poderia utilizar. Acho que tem, desde a aprendizagem baseada em problemas, quando a gente coloca, né, uma situação e propõe para que os alunos possam encontrar ali, né. A gente também poderia falar sobre a rotação por estação também, né, que acaba sendo bem dinâmico. Eu acho que também tem essa questão da gamificação, né, quando a gente propõe algum jogo, alguma dinâmica, que eu acho que é basicamente o que foi colocado aqui, né, para tentar fazer com que os alunos achem mais interessante. Eu não sei se as colegas querem falar mais alguma coisa também. Acho que uma coisa legal também é quando a escola propõe um projeto assim meio que interdisciplinar, né? Às vezes alguma gincana, alguma coisa assim que envolva a participação assim, né, de mais componentes. Eu não sei se as meninas querem complementar e depois a gente vai falar um pouco sobre a sala temática, né? Não sei se as meninas querem falar alguma coisa. E sobre a avaliação, né? A avaliação ela tem que sempre ser formativa, né? Então,
a gente sempre tem que buscar, a partir de todo o processo ali, fazer com que os alunos possam aprender, né? Então, a gente vai também fazendo o diagnóstico, né? Acompanhando essa evolução desses alunos ao longo de todo o processo, assim. E de que maneira? Às vezes na participação nas aulas, né? O feedback ali das atividades que eles estão fazendo, e o próprio desempenho acadêmico, né? Porque a pergunta ali em cima fala um pouco sobre essa questão do desempenho acadêmico, né? E sobre as salas temáticas, eu acho que a sala temática é para favorecer, assim, uma imersão, assim, né? Uma coisa mais prática dos alunos, né? Então, a gente já procura criar, às vezes, um layout diferente, né? Tornar aquele ambiente um pouco mais atrativo, né? Acolhedor. O aluno se sinta acolhido, se sinta envolvido ali com o conteúdo que está sendo proposto, né? Não sei, gente. Eu falei mais ou menos o que veio na minha cabeça, assim, não sei se é isso. O que vocês acham? Mais música, acolhedor. Eu escrevi o que vocês foram falando, o que você foi falando. Eu acho que é basicamente... Eu acho que tá bom, mas eu acho que a gente precisa complementar mais essa parte da avaliação aqui, ó. Porque né, ele fala assim, da intenção à avaliação. Aqui talvez a gente poderia citar algum exemplo, né? Então, da intenção à avaliação. Eu gosto de utilizar, por exemplo, a rotação por estações, porque é uma metodologia que engaja, eles se sentem motivados, é lúdico, eles vão passando pelo processo e avalio da seguinte forma. Então, a intenção é essa, a avaliação é feita dessa forma. Eu acho que é interessante a gente colocar aqui as avaliações, porque quando fala formativa, ela deixa no geral, mas a gente poderia acrescentar aqui a diversificação de instrumentos avaliativos e critérios também, né? Que às vezes você pode estabelecer o mesmo instrumento avaliativo, mas definir critérios ou níveis que possam ir de encontro ali com uma particularidade de cada aluno, né? Então, acho que definir os critérios, deixar isso bem claro para os alunos também, né? Porque às vezes quem que não já passou pela situação de falar, explicar e depois o aluno perguntar o que é para fazer e depois você explicar de novo, né? Então, quando a gente coloca no papel, deixa esses critérios claros, né? Hoje se fala muito sobre rubricas, né? Mas basicamente seria isso. E acho que você pode também comentar sobre essa questão, né? Critérios claros, né? E níveis também de dificuldade. Eu acho interessante, né? Porque às vezes não, né? O desafio que a gente tem para trabalhar com os alunos é as salas muito heterogêneas, né? É muito aluno com laudo, outros que não tem laudo, que dá mais trabalho do que aquele que tem laudo, enfim, né? Eu ia falar sobre os alunos que têm laudo mesmo, e as provas sendo adequadas para eles, né? Adaptadas, porque tem muitos lugares assim e muitos professores na escola onde eu trabalho mesmo que não aceitam isso, né? Não adaptam a prova, não avaliam do mesmo jeito. Pode dar a mesma prova para o aluno, sim, só que tem que avaliar de forma diferente. E aí, Jennifer, uma coisa que a gente pode fazer, a pessoa pode fazer, pelo menos eu tenho feito, sobretudo depois que eu comecei a trabalhar, ser formador nessa área de avaliação, definir alguns níveis de dificuldade na prova, né? Colocar uma questão fácil, colocar uma questão média, uma questão mais difícil, e aí, às vezes, a mesma prova, eu só vou ter uma olhar diferente na hora de corrigir, porque eu sei que aquele aluno, ele não vai passar do mediano, digamos assim, que seria o normal, né? Mas é exatamente isso. Aqui na escola onde eu trabalho, eu sou pedagoga, né? E eu trabalho diretamente com os professores de educação especial. Então, a minha briga com os outros professores é isso, porque eles não adaptam e não fazem isso que o professor falou.
Eles não avaliam diferente, eles avaliam por igual. Não tem como. Não tem como. Não adianta. Pode dar 10 perguntas para aquele aluno, ele vai responder 2, mas é o que ele conseguiu, né? É porque eu acho que talvez a maioria de nós, a gente foi muito alfabetizado, a gente foi condicionado a uma coisa muito conteudista, né? Sim. E hoje já não é mais assim. Eu sempre fico me questionando muito, será que eu era um bom aluno ou será que eu tinha a habilidade de decorar as coisas que os professores passavam e com isso eu tirava uma boa nota? Né? Porque na minha época a gente era muita questão de decorar, era 20, 30, 40 perguntas, colocava lá o que o professor queria e você conseguia uma boa nota. Hoje em dia a gente tem que ter esse olhar de avaliação assim, às vezes é uma pergunta que a gente faz e ele responde com as palavras dele, né? Às vezes é uma coisa que não é científica, mas a gente nota que ele consegue assimilar, aplicar aquilo na realidade dele, né? Porque às vezes você pode fazer uma prova oral, né? Sim. Porque tem muitos alunos que se você perguntar para ele, ele responde na prova, não. Exatamente. Então, e aí é a diversificação do instrumento, né? Às vezes, essa questão é para escrever, mas se você conseguir fazer um desenho que represente, se você conseguir montar um mapinha mental do que você lembra, então já são algumas coisas que, né, a gente consegue ter mais subsídio para avaliar, né? Sim. Mas é desafiador, é muito complicado, assim. A minha escola é muito grande, a gente tem, acho que uns 700 alunos, era quase 1.000. Aí teve uma evasão muito grande do médio, porque o pessoal precisa trabalhar, né? Então... a gente está com 500, com nonos anos, com 38 alunos. Meu Deus do céu. E assim, eu não sei vocês, mas eu acho que a triste realidade é que o integral não é para todo aluno, né? Não. Tem perfil para estar ali, né? Sim. Às vezes... né, o aluno está ali porque ele não tem outra condição de escolha, os pais querem que ele fique ali, mas ele... Na minha cidade, então, não é opcional, é a única escola que tem. Ou é aqui, ou é aqui. Não, tipo, pode ir para a cidade vizinha? Pode, só que lá é integral também. E só tem uma escola também, então... Tanto é que parece que algumas escolas, eles estão diminuindo até a carga horária, né? Acho que era de 45 horas, agora está diminuindo para 35, uma coisa assim, para terminar um pouco mais cedo. A gente aqui começa às 7h20 e vai até às 4h35. 1h e pouquinho, 1h15 de almoço. Mas aqui não foi diminuído, mas assim, ele sai antes que o ensino médio não é integral, né? Então, ele sai antes, o ensino médio sai 5h30. Mas é cansativo para eles, né? É cansativo. A gente fica cansado, né? A gente também fica ali. A diferença é que a gente recebe, né? Eles não recebem, né? É pior ainda, né? Porque a gente ainda tem... A gente ainda recebe. Motivação, assim, entre aspas. Né? Sim. Voltamos? Acho que sim. Na verdade, a gente ficou aqui, né? Eu acho que o pessoal... a gente não voltou, a gente ficou... Olá, pessoal, tudo bem? Estamos voltando. Pedimos para vocês, tá, conferirem, porque às vezes quando volta para a mídia principal, volta com a câmera fechada, então confiram se as câmeras de vocês estão abertas certinho, tá? E aí, gente, agora eu vou aqui compartilhar e já vou pedir para os grupos, então, apresentarem para nós o que vocês conversaram, tá? Já convido o grupo 1. E aí, gente, para ajudar na nossa gestão do tempo, vou pedir para vocês serem bem breves, assim, porque ali tem o texto na íntegra, todo mundo vai ter acesso, então vocês conseguem conversar depois, tá? Então, vou pedir para fazer uma síntese aí, bem breve, para a gente poder dar sequência no nosso encontro, tá bom? Vamos lá, grupo 1. Alan, pode falar? Você comentou tudo ali? Eu acho que bom, eu vou falar no geral, assim, a gente tinha que falar sobre a avaliação, porque a gente pegou a questão do desenvolvimento acadêmico e a gente comentou e conversou que a avaliação, ela precisa ser sempre diagnóstica, né, sempre verificando ali qual que é o nível que os nossos alunos se encontram, para a gente replanejar, planejar, e sempre fazendo uma avaliação formativa, né, tentando verificar ali quais são as potencialidades, quais são os níveis que os nossos alunos se encontram, sempre buscando flexibilizar bastante através das metodologias ativas para engajar, mas também os instrumentos avaliativos, né, para verificar tudo isso.
e aí a gente comentou sobre a questão dos níveis, né, de dificuldade e tudo mais. A gente falou sobre a metodologia de aprendizagem baseada em problemas, que é uma coisa que engaja, né? A gente propõe uma problemática, faz com que os alunos possam refletir, pesquisar sobre isso, a rotação por estação, também a questão da gamificação para buscar engajar, dar um momento de respiro, e também a gente falou sobre a gente tinha que comentar um pouco sobre as salas temáticas, né? Então, as salas temáticas é para tornar o ambiente um pouco mais lúdico, mais acolhedor, estimular o aluno a se sentir confortável e também se conectar ao conteúdo que está sendo proposto. Isso, muito bem, parabéns, grupo 1. Pessoal, solte os emojis aí para eles. Nossa, muito bom aí as colocações, gostei da ideia, né? E da aprendizagem baseada em problemas, o quanto que ela ajuda, tá? Isabel, você vai falar alguma coisa? Tá com o microfone fechado. Levantou a mão sem querer? Microfone tá fechado, Isabel. Só estava batendo palminha. Ah, então tá bom. Tem problema, tranquilo, então. Parabéns aí para o grupo 1, tá? Eu gostei muito da aprendizagem baseada em problemas. Eu acho que ela auxilia bastante aí no processo de ensino-aprendizagem. Vamos lá. E gera engajamento, né? Grupo 2, então, por gentileza, vamos lá. Então, né, nós falamos bastante sobre a questão de que nós, ultimamente, principalmente na escola integral, a gente não tem que usar aquela tradicional prova, avaliação escrita, né? A gente pode utilizar, mas de preferência a contínua, né, a formativa, mas principalmente a contínua e diagnóstica, tá? Desde que a gente entra na sala, a gente já está avaliando aquele aluno, tudo o que ele faz, né? Toda a ação promovida por ele ali. Até citamos alguns alunos que nós temos no nosso dia a dia aí, que muitas vezes eles não registram, eles não escrevem, eles têm um comportamento atípico, às vezes saem muito fora da sala, não conseguem acompanhar os demais, mas eles têm uma outra forma de aprender, né? E até a professora Iris, né, citou o exemplo de um aluno que ele desenhava, tudo que ele escutava, ele transformava em desenho. Então, era uma forma de avaliar também aquele aluno. Nós também temos na nossa escola o famoso Serginho, cada um de nós aí deve ter um Serginho aí, né, ou mais, que aprende de uma forma diferente e a gente tem que lidar, né, vamos dizer, aquele valor, não é? Ele tem outras habilidades e a gente tem que acreditar, não podemos diminuir, né, a capacidade desse aluno, né? Ele tem outras formas de aprender também. Então, eu vou ler ali o que a gente anotou, né? A avaliação deve ir além de provas e considerar mudanças de comportamento, atitudes e desenvolvimento pessoal. A avaliação deve ser contínua e diversificada. O acolhimento fortalece valores como respeito, empatia e pertencimento, pois o estudante se sente valorizado e seguro. Já o protagonismo desenvolve autonomia, responsabilidade e senso crítico. Ao dar voz e participação ao aluno, juntos ajudam o estudante a se conhecer melhor, fazer escolhas conscientes e construir um projeto de vida com mais clareza e propósito. Para inspirar o grupo, a avaliação pode considerar sinais concretos do desenvolvimento dos estudantes, como redução de conflitos escolares, indicando melhoria nas relações, maior engajamento nas assembleias, mostrando participação e protagonismo e clareza ao falar de seus sonhos, evidenciando avanço na construção do projeto de vida. Então é isso. Se os demais colegas quiserem complementar, fiquem à vontade. Muito bem aí, grupo 2, excelentes contribuições, gostei aí que vocês colocaram, né? Não é apenas questão ali de envolvimento, mas também, né, de comportamento, de atitudes, né? Oi, Ana, pode falar. Não, prof, eu só quero pedir para as meninas do meu grupo mandar aqui o link lá dos nossos, porque eu levei um susto quando o negócio saiu da tela lá, e voltou para a tela principal e eu perdi o link da nossa atividade. Ah, fica tranquila. Ó, tá o link aqui no chat, tá bom? Não se preocupe, eu coloquei lá no mural do Class também, tá bom?
Vamos lá. Então, solte os emojis aí para o grupo 2, pessoal. Parabéns, tá? Para todos, excelentes contribuições. Agora vamos fechar, então, com o grupo 3. Vamos lá? Bom, lindamente feito pelas meninas do grupo aqui. Como a integração curricular desenvolve competências digitais, sociais e produtivas, né? Acho que, principalmente, competências digitais, né? A professora Vanessa sabe como é importante isso, porque ela é professora de Redes, ela sabe muito bem como é. Que saudade das suas aulas de Redes, professora, eu já fiquei aqui morrendo aqui. Mas, enfim, então vamos lá, né? Para o que fazemos e como avaliamos, né? Então, eu vou ler para vocês ali de forma bem resumida, diz assim, ó, acompanhar o desenvolvimento integral do aluno, valorizar o processo de aprendizagem, identificar os avanços, né, que isso é muito importante para que nós possamos retomar algumas ações, né, que às vezes fica mais difícil da gente, se a gente não acompanhar esses avanços deles, né, promover autonomia, protagonismo e melhora contínua. Reconhecer os pequenos progressos do cotidiano escolar, né? Principalmente se a gente for falar de escola integral, né? Que é bastante coisa, né? Muito bem carregado, né? Para a gente observar, são muitos alunos e durante um período bastante longo. E a integração curricular fortalece competências digitais ao inserir a tecnologia no aprendizado, né? Também estimula a colaboração e cidadania e produtivas ao desenvolver autonomia e gestão de projetos. Conecta a teoria e prática, preparando os alunos para desafios reais. Assim, promove inclusão, inovação e empregabilidade. E isso a gente precisa, claro, dos recursos escolares, né? Visto que os celulares estão, né, proibidos, né, que a gente utilize e tal, mas a tecnologia da informação e comunicação, né, o uso ético das TICs é muito importante. Nós chegamos a falar sobre isso em algum momento em relação a essa questão da tecnologia, do uso da tecnologia, bem no comecinho, acho que do nosso primeiro encontro sobre isso. E é isso. Muito bem, Cris, excelentes contribuições aí também. Pessoal, solte os emojis para o grupo 3, show de bola. E realmente, né, as tecnologias aí, elas auxiliam. Eu sinto que os nossos estudantes, eles sabem muito usar redes sociais, mas outras coisas, e-mail, outras ações, né, digitar um trabalho, colocar nas normas, enfim, outras coisas relacionadas ao letramento digital, eles ainda têm um longo caminho para percorrer, né? E a escola, dentro do integral, a gente tem, né, mais espaço, mais oportunidade para eles estarem se desenvolvendo. Muito bem aí, pessoal, todo mundo com ótimas contribuições, né? Foi muito produtivo, acredito, para todos, tá? E aí, agora nós vamos dar sequência para o nosso encontro, tá? Agora nós vamos fazer o nosso RAF. Deixa eu copiar aqui o endereço do link, tá? Vou colocar aqui no chat. Só lembrando, pessoal, que o RAF, ó, ele abre aqui. Deixa eu abrir para vocês. Ó, ele abre dessa forma. Quando você abre, aparece esse número e você vem aqui embaixo, ó. Acessar a página inicial do site. Tá? E aí... Desculpa, só um pouquinho. Ó, vocês vão clicar aqui. Aí, gente, ele vai abrir, tá? E vocês vêm aqui, ó, acessar, tá? O meu aqui, ele vai aparecer respondido, mas o de vocês dá para responder, tá? Se tiver algum problema e não conseguir aqui no encontro, vocês podem ficar no finalzinho, que depois eu auxilio vocês. Terminando, coloca um ok aqui para mim no chat para dar sequência no encontro, combinado? Vanessa, eu tô com um problema, porque desde a semana passada, eu inicialmente aparecia para mim 3 temáticas diferentes. Agora aparece acesso negado para mim. Você já tentou acessar pelo celular, guia anônima? Pelo celular, pelo tablet, por 3 máquinas diferentes. Agora está dando o problema do meu e-mail. Eu não sei se o @escola, eu não sei se eles trocaram, não sei se cruzou o dado porque eu era formador, enfim. Ó, faz o seguinte, amanhã cedo você me manda uma mensagem lembrando, que daí eu mando mensagem para o meu tutor e ele tenta ver lá com a CED o que está acontecendo. Isso, eu não sei se vai ser no sistema lá. Às vezes é alguma coisa lá mesmo, porque em alguns casos a gente está tendo que passar para eles, tá? Mas eu acho que não é o primeiro. Fica tranquilo, que daí amanhã cedo você me lembra, eu já encaminho teu nome e teu e-mail para ele conferir lá na CED, tá bom? Obrigado, tá, Vanessa? Nada. Se tiver mais alguém nessa situação, gente, também, daí me manda o nome completo
e o e-mail, que amanhã cedo eu já encaminho para o tutor verificar, tá bom? E os demais aí eu vou ficar bem quietinho para vocês se concentrarem no RAF. E, prof, o meu também diz que está bloqueado. Você já tentou usar uma nova guia, trocar de navegador, tentar pelo celular? Vou compartilhar o link lá no grupo do WhatsApp para você tentar pelo celular, tá bom? Professora, eu não estava semana passada e não respondi esse primeiro. Eu tenho que responder ainda ou não? Então, você veja se consegue abrir, porque eu sei que parece que de uma semana para outra ele fecha. Se o teu conseguir abrir, conseguir responder, você responde, tá? Se não, daí acho que... Mas vale, acho que 5 pontinhos cada um, tá bom? Bem tranquilo. Terminou, Cris? Terminou? Ou é dúvida? Terminei, Pro. Não era para erguer a mão? Sim, pode erguer a mão. Pode erguer a mão e colocar um ok, tá, gente? Quem for terminando aí, para eu saber, que daí eu dou sequência aqui no encontro, tá? Ah, muito bem. Já apareceram aí os 5, já terminaram.
Bom, pessoal, como já temos aqui cerca um pouco mais da metade da turma já terminou, vou dar sequência aqui então, tá? Para a gente poder seguir, finalizar aí nosso encontro, tá? Prof, eu não terminei, daí a gente pode terminar durante o... Ainda Pode, fica no Meet? pode, fica. Você pode deixar ele aberto depois do encontro você concluir, tá bom? Uhum. Só vou concluir aqui por conta do nosso horário, tá? Hoje foi bastante produtivo. Aí, pessoal, esse aqui é o link daquele, né, que vocês podem opinar, o que dá para fazer ainda para melhorar o nosso grupo de estudos. Lembrando que a nossa turma é Paraná Integral, noite, e a nossa turma é NP, tá? N de navio, tá? Vou colocar aqui no chat o nome da turma também. Ah, e eu vou colocar aqui também, só para mostrar para vocês rapidinho, tá? Enquanto vocês vão preenchendo esse, tá tendo, então, na escola, o banco de talentos, tá? Então, quem quiser se inscrever, é do dia 10/3 até dia 29, tá? Temos ainda 10 dias, tá? E aí o link tá nos slides, tá? Só não vou colocar agora por conta para não confundir com o formulário, tá bom? Enquanto vocês vão respondendo o formulário, gente, eu vou fazer a nossa chamada. Vou pedir para vocês, por gentileza, abrir o microfone para responder, tá? Deixa eu abrir aqui o RCO. Um minutinho, vamos lá. Estamos dentro do tempo, hein, gente? Essa turma é boa de gestão, hein? Ótima. Vamos lá. Adriana. Alan. Gente, estou aqui, prof. Tá. Ana Maria. Estou aqui, presente. Ana Vitória. Presente. Cristiane. Presente. Débora. Presente. Jennifer. Elaine. Presente, prof. Hã? Esther. Presente. Gabriela. Presente, presente, professora. Íria. Presente. Isabela. Presente. Isabel. Presente. Janine. Presente. Lídia. Presente. Lucéia. Vamos ver, né, Lucéia hoje. Márcia. Presente. Marlene. Presente. Rosilda. Presente. Sandra. E Selene. Selene não, gente. Prof, eu não me respondi, Não, eu coloquei Eliane. presença, tá, Eliane? Fica tranquila. Beleza. Aqui. Aí. Pessoal, então, vamos lá fazer o nosso print de hoje. Deixa eu colocar aqui para o compartilhamento. Que turma bonita, hein? Vamos lá levantar as mãozinhas para a gente fazer o nosso meet e eu liberar vocês. Olha aí, com excelente gestão do tempo, hein? Ó, dentro do horário. Vamos lá, turma bonita, hein, gente? Show de bola! Vamos lá, né? Para a gente poder sextar, né? Todo mundo pronto? Vai lá. 1, 2, 3. X. Aê! Pessoal, ó, então por hoje, ó, eu vou ficar aqui mais Obrigada, meus colegas. Isso. Obrigada, pessoal, pelas contribuições. Boa noite, bom final de semana, bom trabalho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me escrevam e eu vou ficar aqui mais um pouquinho se alguém precisar de algum auxílio para alguma coisa, tá bom, gente? Obrigada pela presença, tudo de bom, tá? E, ó, foi show de bola o encontro de hoje, hein? Muitas ideias partilhadas aí, gostei muito. Continue assim, participativo, gente. Obrigada. Boa noite. Deixa eu interromper a gravação. Boa noite.